Regis, uma coisa que é importante, inclusive, para a própria população saber, é que, infelizmente, a sociedade ela ainda não se inteirou do processo político. Ela acha que um deputado distrital, o Poder Legislativo pode tudo, o Executivo pode tudo, o Judiciário pode tudo, e não funciona bem assim. E o que mais nós vemos na época do período eleitoral, e inclusive durante os mandatos parlamentares, é deputado distrital querendo se passar por governador, governador atropelando o processo legislativo, e o Judiciário, a gente não precisa nem entrar no mérito aqui, que está claro e público e notório aí as mazelas que vêm acontecendo. Como é que está a questão judiciária no país, né? Em relação à questão do legislativo, que é, no caso, o cargo que eu disputei em 2018 como deputado distrital, e agora que eu estou na condição de pré-candidato a deputado distrital, ele tem algumas funções, e são funções muito importantes. Ele tem muito poder, ele pode muita coisa, mas ele não pode tudo. Não pode não tudo. Pode Esse tudo. É o problema, e algumas coisas que a população precisa saber. Um deputado distrital, ou seja, o papel do Poder Legislativo ele é para legislar, ou seja, criar leis, votar leis lá no Parlamento, leis oriundas do próprio Poder Legislativo, mas também oriundas do Poder Executivo, que são essas as que transformam a vida real das pessoas na ponta. Nós temos o papel de fiscalizar os atos do Poder Executivo, ou seja, que é muito mais importante, na minha opinião, que é o que eu já faço fora da política, que é de justamente ver problemas das quais eu não concordo dentro de um sistema público, de serviço público, da saúde, da educação, do transporte, etc. E você ter um parlamentar que faça esse trabalho de fiscalização. Nós temos também a prerrogativa de destinação de recursos públicos, de fiscalização dos recursos públicos, que infelizmente hoje parece que o recurso público não é de ninguém. E muita gente acha que é dos parlamentares e não é. Isso não é. Dinheiro público é da sociedade, dinheiro do São aquelas emendas parlamentares. Além das emendas, que é 1,5% do orçamento geral que cada parlamentar tem direito, ou seja, cada parlamentar no ano passado para trás tinha em média 19 milhões de reais por ano para destinar de recursos de emendas ao orçamento. Este ano agora, são 22 milhões porque o Estado conseguiu arrecadar mais, né? E essa arrecadação foi para onde? Está indo para onde? Para os bolsos dos donos das empresas de transporte público. Mas a gente vai entrar nesses detalhes daqui a pouquinho. E além disso, de ter prudência e responsabilidade com a destinação desses recursos públicos, é o ato de votar. Votar sim para coisas boas e não para as coisas ruins do governo. Só que não funciona assim. Isso é o cenário perfeito. Nós pensarmos num poder legislativo com 24 deputados distritais, como o caso de Brasília, e você vê uma Câmara que foi eleita numa eleição e que esses 24 deputados distritais eles vão representar única e exclusivamente o interesse da população. É basicamente como se fosse um sindicato. Um sindicato. Sindicato, como é que funciona? Existe uma categoria dos professores, suponhamos. Existe um sindicato por trás. Quando existe qualquer projeto na Câmara Legislativa ou no próprio governo que vai atrapalhar a categoria, o sindicato o que faz? Mobiliza e representa aquela categoria junto ao parlamento, junto ao governo. Quem é o sindicato da sociedade? São os parlamentares, que a cada 4 anos a população ela vai lá, dá o voto de confiança na espera de que aquela pessoa vá representá-lo realmente ali, os seus interesses de forma coerente, independente, né, com combatividade. Só que isso é o cenário ideal. O cenário real, como é que funciona? A pessoa é eleita, a primeira coisa que ela faz é sentar com o governador de plantão, vira conchavo do governo de plantão por troca de cargos e benesses, e no final das contas ela deixa de representar a sociedade para representar os interesses específicos dela ou de uma categoria, e assim, infelizmente, é o que a gente está vivendo hoje. Eu acredito que, como você perguntou, Daniel, quais são as suas bandeiras? Cara, de verdade, para mim, tão importante quanto legislar, ou seja, propor leis, é o ato de fiscalizar os atos do Poder Executivo, isso. É ter coerência, é ter responsabilidade com a destinação dos recursos públicos, mas também ter independência na hora de votar. Porque eu vou te dar exemplos claros. Se nós tivéssemos dos 24 deputados distritais atuais hoje, como na semana passada, o governo do Distrito Federal mandou para a Câmara Legislativa um aditivo de 500 milhões de reais a título de equilíbrio financeiro para as empresas de transporte público que estão passando por muita dificuldade, e aí você pega a maioria dos deputados distritais, votam a favor, não precisa nem se justificar. Nem precisa. E aí eu te pergunto, qualquer cidadão de bem que tivesse por um dia na Câmara Legislativa numa votação como essa, tinha votado contrário.